Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos os irmãos que estão assistindo, que já estão conectados a mais uma programação da Superintendência da Juventude. Aleluia! Queremos deixar o nosso agradecimento ao nosso pastor Adriano Lucidoni, ao nosso pastor Paulo Roberto dos Santos e ao nosso pastor Humberto Schmitz Vieira. Aleluia! Glória a Deus! Estamos alegres por estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para realizarmos esta programação da Superintendência da Juventude. E cremos que Deus tem grandes bênçãos para você nessa noite, não é verdade, irmão Jonas? Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, irmão Sidney, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Exatamente, irmão Sidney, nós cremos que Deus tem grandes coisas para realizar, né? A gente sempre costuma dizer que a pessoa possa se permitir ser usada por Deus. Então, esse é o momento que você pode ser usado por Deus, né? Sendo um instrumento de Deus, compartilhando essa live para outras pessoas, né, no grupo da família, no grupo do trabalho, da escola, para os seus amigos, para o máximo de pessoas que puderem, compartilhando no seu status, para que outras vidas possam ser alcançadas, irmão Sidney, pela palavra de Deus, pelo poder da oração também, né? Então nós queremos pedir para você, deixe o teu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comente ali, coloque sua necessidade, seu pedido de oração, que no término dessa live a gente vamos estar orando por todas as necessidades, irmão Sidney. Também comente ali, né, da onde você é, de qual cidade, né, que eu tenho, de qual área, que eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Depois também a gente vai estar passando o nome dos irmãos que estão assistindo essa live para a glória do nome de Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus, irmão Jonas. Isso aí que o irmão falou é muito importante, né, também. Às vezes tem irmãos que estão juntamente conosco acompanhando a programação, mas esquecem de colocar a cidade de onde é, a área que congrega, né? Então deixa ali, né, a área que você é, a cidade que você é, para nós podermos saudar os irmãos depois, aleluia, e deixar aí um glória a Deus para os irmãos, aleluia. Glória a Deus, está chegando o nosso irmão Gregory, né, nosso auxiliar ali Glória da a Deus. nossa área. Glória a Deus, faz parte da nossa juventude. Veio ali para nossa área para poder somar conosco, né? Nosso guerreiro também, nosso jovem, está ali juntamente conosco nessa grande obra. Aleluia. E veio para somar, né? Veio para somar, veio para congregar com nós ali, obreiro da casa do Senhor, auxiliar. Tem nos apoiado, né, irmão Sidney? Aleluia. Ali na juventude, tem sido um canal de bênção para nós, um instrumento de bênção. E nós queremos te ouvir, irmão Gregor, tua palavra inicial aí nessa Glória live. a Deus. Tá muitas pessoas assistindo, né? Queremos passar a palavra pro irmão nesse momento, poder. Bem, Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Aleluia. Estamos aqui fazendo a obra de Deus. E estamos aqui para somar, né? E Deus vai agir poderosamente nesse programa que a gente está fazendo aqui. E vamos deixar Deus dirigir, né? E vou passar então a palavra para o irmão Jonas. Amém, glória a Deus. Esse é nosso irmão Gregory, né? Vem há pouco tempo ali congregar com nós, mas já tem sido uma pessoa, um servo de Deus que a gente tem visto, né? Que tem nos apoiado muito, apoiado bastante a juventude. Como o irmão já é um pouquinho mais experiente, então tem passado experiência para nós, para os jovens. Tem pegado junto conosco, irmão Sidney, nessa grande obra que pertence a Deus. Essa obra não é nossa, né? Essa obra é de Deus. Como o lema da juventude é Deus na frente. Se Deus estiver na frente da nossa vida, irmão Sidney, tudo tende a dar certo, né? É verdade. Se Deus estiver na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né, das nossas expectativas, certamente elas vão ser realizadas, porque Deus estando na frente, Ele cuida de tudo, irmão Sidney. É verdade. Deus Glória estando a na Deus. frente, Ele guarda, Ele cuida, Ele livra, né? Se Deus for na nossa frente, porque as pessoas não têm esse costume.
Eu toda vez que saio para trabalhar, eu peço, Deus, vai na minha frente, Senhor. Vai botando por terra todo o mal, todo o projeto do diabo, né? Todo assalto, todo acidente no trânsito da locomoção. Então eu já vou pedindo para Deus ir na minha frente. Aleluia. E esse é um segredo, né? De nós, de todo servo de Deus, pedir para Deus ir na frente da sua vida, para Deus cuidar de todas as coisas, né? E certamente, irmão Sidney, se ele for na frente, a gente vai ter bom êxito em tudo, né? Mas a live de hoje, irmãos que estão nos assistindo, o tema é um tema, irmão Sidney, que a gente tem que viver e tem que incentivar todo jovem a viver. Aleluia. O tema é baseado em Salmos 119, versículo 9, bem Glória a conhecido Deus. da juventude, né? Muito pregado, muito falado. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E o tema dessa live, irmão Gregory, é conservando-se puro em meio a uma sociedade corrompida. Como é que o jovem, irmão Sidney, vai se conservar puro em meio a uma sociedade corrompida se ele tem muitos pratos, muitas ofertas, muitas tentações o rodeando? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente vive num mundo totalmente corrompido, num mundo totalmente que fere a santidade de Deus, irmão Sidney, sem temor nenhum, né? A gente vive num mundo que a gente vê as pessoas blasfemando de Deus, zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, sem temor nenhum, né? E como nós, quando a gente trabalha com a juventude, o que nós devemos fazer para levar esses jovens a se manter puros, né? O salmista, depois a gente vai se aprofundar mais, ele deixou um segredo para como se manter puro. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. E esse é o segredo, irmão Sidney. Depois ele fala mais algumas coisas aqui, a gente vai falar, mas esse é o segredo para se manter puro em meio a uma sociedade corrompida, né? Esse é o segredo para o mancebo se manter puro o seu caminho, observando a palavra, né? Porque a pureza, a santidade não é uma coisa fácil da gente manter. Tem que haver renúncia, tem que haver esforço, tem que haver obediência a Deus, a sua palavra, a sua liderança, renúncia às suas vontades, às suas vaidades, porque a gente não pode ser hipócrita, irmão Sidney. O mundo ele tem muita coisa que a carne é bom, né? A gente não pode dizer assim para o jovem, o mundo é ruim. Não, a gente vai estar mentindo para eles. A gente tem que deixar bem claro que as coisas do mundo para a carne são boas. Vão saciar os prazeres da carne, vão. É tudo para a carne é maravilhoso, as concupiscências, né? Mas para a nossa vida espiritual vai nos afastar de Deus. Vai nos levar a uma vida sem a direção de Deus, uma vida de derrota, uma vida de miséria e, consequentemente, até mesmo da salvação. Né? Então, vale a pena se manter puro, vale a pena, né? Eu sempre falo para os jovens, vale a pena renunciar por amor a Deus, por amor à sua alma, pela salvação da sua alma. Então a gente tem que tentar implantar isso na mente deles, né? Porque é o que a gente sempre fala, o mundo pode te oferecer o que for, para tua carne vai ser bom. Mas o que nós queremos, irmão Sidney, o que nós almejamos e buscamos, só Deus tem. Aleluia. Que é a salvação da nossa alma. Jesus pregou uma palavra dura ali e a Bíblia diz que muitos que estavam seguindo se retiraram. Jesus olhou para os seus discípulos e falou, vocês não querem ir também? Aí Pedro se levantou e falou, para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então esse é o que nós temos que ter com nós, esse versículo, essa passagem bíblica. Para onde nós iremos? Eu posso ir para as drogas, eu posso ir para um baile funk, para uma balada, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser. Para minha carne é bom. Mas só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem a salvação para a minha alma. Só Ele que pode preencher o vazio dentro de mim, que o mundo não pode preencher, que o próprio Deus permite, irmão Sidney. O próprio Deus permite o ser humano nascer com essa lacuna dentro de si, que só pode ser preenchida por Ele, para o ser humano poder se recorrer, poder se voltar a Ele. Então, esse é o segredo. Não é assim, irmão Sidney. Aleluia, é verdade, irmão Jonas.
E ouvindo o irmão falar, irmão Jonas, e tem uma coisa que eu tenho para mim, a Bíblia, ela é a bússola para o crente. A palavra de Deus, ela tira todas as nossas dúvidas, né, irmão Jonas? Aleluia. Tudo que a gente quiser saber, irmãos, aleluia, a gente tem alguma dúvida, seja o que for, a palavra de Deus, ela tira essa dúvida. E como o irmão estava falando, o mundo, para a carne, ele é muito bom, ele só tem coisas que agradam, que é bom para a carne. Aleluia. A carne ela não gosta de jejuar. Aleluia. Isso qualquer um sente quando está jejuando ali, digamos, das 9 às 5. A carne ela sente, né, irmão Jonas? Aleluia. O corpo ele sente, a carne sente. Por quê? Porque você está sacrificando a carne e vivendo a vontade de Deus. E hoje, tudo que nós vivemos é o que nós temos que fazer. É sacrificar as nossas vontades, sacrificar a nossa carne e viver a vontade de Deus. Aleluia. Somente assim. Não é assim, irmão Gregor? Aleluia. Glória a Deus. É interessante o que o irmão Jonas falou aqui no Sidney, né? Sobre Pedro, né? Interessante, porque se a gente for ver, Jesus estava pregando ali, ele deu um sermão duro, né? Para o povo. Ele estava dando um sermão ali e aí os discípulos acharam meio duro e Jesus viu que foi duro. E Jesus percebeu olhando para eles, né? Então Jesus pegou e a multidão começou a sair, né? Interessante, aí a multidão começou a sair e Jesus falou, né? Vocês não querem ir? Né? Interessante que Pedro estava ali sempre era o Pedro, né? O Pedro estava sempre com a resposta né? Tanto é que ele chegou para Jesus e falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Dizem que essa é uma das maiores passagens da Bíblia, né? Interessante, então Pedro diz, né? Para onde iremos nós? Pedro entendeu que ele não tinha para onde ir. Vai o quê? Vai voltar para o mundo? O mundo é pior. Aqui a gente pode sofrer com Deus, mas a gente tem a nossa vitória, que é certa. Mas sem Deus não há vitória. Aleluia. Então é muito interessante. E interessante também o que o irmão Sidney falou sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa bússola. Realmente, às vezes, tem pessoas que eles acreditam, sabem muito em sonho, em visão, essas coisas. É bom, a palavra de Deus fala que sobre as profecias, né? O apóstolo Paulo escreve que nós temos que analisar, né, as profecias. Só que veja bem, o nosso coração é enganoso. Né? Se eu pensar demais em chocolate, eu vou sonhar com chocolate. Então, entre a palavra de Deus, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Não, às vezes a gente sonha uma coisa, né? Eu quero tanto aquilo, mas às vezes, eu sonhei com tal pessoa, né? Tá Deus confirmando. Não é assim. O que a palavra de Deus diz? Que o enganoso é o coração do homem. O próprio Jeremias fala que sobre sonhos, se o sonho não se cumprir é porque não é de Deus. Então, e a palavra de Deus, ela é inerrante, ela nunca vai errar. Então, se a gente fizer todas as nossas decisões baseado na palavra de Deus, nós não vamos errar. E aí vem o tema aqui, conservando-se puro em meio a uma sociedade corrompida. E como é que a gente vai se manter puro? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar os escapes. Então vou deixar um pouco aí para os irmãos, o Jonas, não sei quem quer falar aí. Não, irmão Gregory, o irmão citou um assunto, um tema que eu particularmente friso muito para a juventude. Exatamente isso que o irmão falou. Exatamente isso. Então eu creio que é o próprio Deus confirmando, eu creio que os nossos jovens devem estar participando, né, Glória assistindo. A Deus.
Então, e não só os nossos, né? Todos os jovens. Eu sempre digo, irmãos, isso que o irmão Gregory falou. O irmão Gregory está há pouco tempo com nós. Eu creio que ele não deve ter ouvido eu falar ainda. Aleluia. Eu sempre digo isso para os jovens. Principalmente os jovens que estão querendo namorar, se casar, essas coisas assim. Em relação a isso, né? Ah, mas eu sonhei com a fulana, eu sonhei com o fulano. É Deus confirmando. Negativo, nem sempre é. Tem casos que sim. Mas é que nem o irmão Gregory falou, nem todo sonho é de Deus. Às vezes o sonho é do nosso subconsciente. Aleluia. Igual o irmão Gregory falou, do chocolate, usou o termo de chocolate. Mas vamos pegar agora em relação ao namoro, em relação ao casamento. Se uma pessoa, a maioria das pessoas que muitas vezes procedem da forma errada, mas 99% das pessoas que estão orando ou estão para se casar, elas ficam no celular o dia inteiro, né? Muitas vezes... é por isso que Deus não abençoa mais. Muitas vezes deixam de buscar, deixam de ir nas convocações, nos cultos, alguma coisa assim, para poder se conversar. Aí tu pensa assim, ó, ficam trocando mensagem o dia inteiro, pensando um no outro o dia inteiro. Quando tu dormir, automaticamente tu vai sonhar Aleluia. sobre aquilo, porque tua mente passou o dia inteiro pensando e envolvida com aquela situação. Então, o teu subconsciente, quando tu dormir, tu vai sonhar sobre aquilo ali. Então, é o que eu sempre passo para os jovens, né? Não estamos fugindo do tema. O casamento, nada melhor do casamento do que está dentro desse tema aqui da pureza, né? Aleluia. Como se conservar puro em meio a uma sociedade corrompida. Então, a gente passa isso para eles, né? Nem sempre, sonhei, o costume é sempre assim, a gente vê, Aleluia. né? Principalmente entre eles, né? Que as pessoas que conversam, essa noite eu sonhei que a gente estava casando no altar lá e não sei o que. É de Deus, é Deus confirmando. Nem sempre é. E na maioria das vezes não é. É porque a pessoa passou o dia inteiro conversando com aquela outra e automaticamente vai sonhar sobre aquilo ali. Então esse é um tema que a gente tem batido muito e conversado com eles. Tem outras coisas que dão indícios que é de Deus, né? Quando professa a mesma fé, quando os pais aprovam, e não só qualquer pai, quando, né, os pais estão na presença de Deus. Tem outras coisas que dão indícios que é da vontade de Deus, mas não necessariamente a pessoa sonhar, porque que nem o irmão Gregory falou, se o sonho é meio fora da palavra de Deus, aí a gente tem que ir pelo que a Bíblia fala. Aleluia. E a Bíblia fala, né, sobre um casamento. Glória a Aí não Deus. adianta tu querer casar com uma pessoa se a pessoa não procede segundo a palavra de Deus manda, né? Ou a pessoa é uma coisa, quando tu casar ela vai se tornar totalmente outra. Então, esse é o segredo, irmãos. Jovens que estão nos assistindo, quer se conservar puro, obedeça a palavra de Deus. O que o salmista falou? De que maneira pode o jovem se conservar puro? Ele perguntou, mas ao mesmo tempo respondendo, né? Observando a tua palavra, porque Davi, o salmista que escreveu, ele observava a palavra de Deus. Tanto é aqui, irmão Sidney, ele falou, e aí tem não é só observar a palavra. Ele deixou mais alguns segredos, irmão Sidney, para se conservar puro. Do versículo 9 ao 11 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então esse é o segredo para se manter puro, irmão Sidney, em meio a uma sociedade corrompida, observando a palavra. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Guardo no coração. Esse é o segredo da pureza, guardar a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus no coração. Aqui tem o nosso irmão Sandro, depois vai estar participando aqui conosco. Nosso irmão ele é deficiente visual, então ele não consegue ler a Bíblia. Então a gente até mexe com ele, né? Aleluia. E a Bíblia, ele fala, não, a Bíblia está aqui, está no meu coração, porque ele não pode ler, então ele carrega ela na mente, no coração. Então esse é o segredo, guardar a palavra de Deus, obedecer ela. Os irmãos falaram sobre a palavra ser a bússola. Eu costumo mas eu costumo falar que é o GPS, né? Aleluia. Porque o GPS é uma pessoa que tem um carro, não sabe o seu destino, ela bota lá o endereço e o GPS vai dizer, entre pela direita, entre pela esquerda. Aleluia. Se tiver algum buraco ou alguma coisa, vai dizer que tem um buraco, vai dizer que é uma rua sem saída, que a pessoa não pode entrar, senão a pessoa vai se perder.
Entendeu? E no final ela fala, destino, você chegou ao seu destino. Assim é a Bíblia. É verdade, aleluia. Ela vai dizer, vai para a direita. Quando tu estiver num caminho errado, vai dizer, vai para a esquerda. Aí tu vai entrar por uma via Aleluia. errada. Né? E ela também nos mostra o nosso destino, é o céu. Quando nós chegar lá, a palavra de Deus fala verdade. como é que nós vamos chegar ao nosso destino. Então a palavra é bússola, é GPS, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é água viva. Amém. Aleluia, é a palavra de Deus. Glória Quer a te Deus. conservar puro? Guarda ela no teu coração, que Deus vai fazer você andar em santidade, em obediência à sua palavra. Quando você obedece ela, ouve e pratica. É verdade, Deus. O Aleluia. apóstolo Tiago diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes. Não é assim, irmão Sidney? É verdade, irmão Jonas, aleluia. E eu estava aqui, irmão Jonas, lendo a palavra de Deus, esses versículos que o irmão acabou de ler. E uma coisa que me chamou a atenção, irmão Jonas, aleluia, foi aqui no versículo 10, somente uma partezinha ali, de todo o meu coração te busquei. A minha Bíblia diz assim, né, no versículo 10. E como a gente vê, irmão Jonas, que ainda tem jovens que buscam o Senhor de todo o coração, irmão Jonas. Isso nós vimos aqui no domingo, se eu não me engano, na vigília de oração que teve. Muitos jovens ali orando, clamando a Deus, buscando o Senhor de todo o coração, irmão Jonas. Aleluia, Estavam glória a orando Deus. também pela nossa nação, mas quantos ali estavam também orando para se manterem firmes na presença de Deus, na palavra de Deus, Glória a Deus. nos caminhos do Senhor, se manter firmes assim, ó, até o fim. Glória a Deus. Estávamos ali orando ali, eu pude ver, irmãos, que ainda tem guerreiros, jovens guerreiros, moços e moças, Glória a Deus. que ainda buscam, que ainda clamam ao Senhor de todo o coração, que ainda procuram, irmão Jonas, se manter puros na presença de Deus. Aleluia, e isso é importante. Aleluia, para nossas vidas, para a vida dos jovens, não somente dos jovens, né, mas também dos irmãos de mais idade, assim. Aleluia, temos que guardar a palavra no nosso coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. E sempre Aleluia. colocar Deus na frente de tudo. Que esse é o segredo, assim como o irmão Jonas falou aqui no começo. Aleluia. Esse é o segredo. Muitas das vezes a gente tenta, né, irmão Jonas, fazer as coisas da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, né? Ah, mas eu penso dessa maneira aqui. Aí sempre tem um irmão abençoado que tenta mostrar, não, pela palavra diz assim. Mas tem muitos ainda que não querem ir de acordo com a palavra de Deus, que ainda querem do seu próprio jeito, do seu próprio pensamento. E não é assim, meu irmão. Aleluia. Assim como nós acabamos de falar aqui, a palavra de Deus, ela é a bússola, é o GPS. Tudo que você precisa tem aqui. Aleluia. Então eu quero dizer para você, procure sempre se manter puros, firmes na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão Gregor. Assim é a vida do jovem cristão na Aleluia. presença de Deus, Glória né? a Deus. Aleluia. Com certeza. Glória a Deus. É interessante, eu estava com um negócio aqui na mente e acabei me esquecendo, né? Mas é interessante, é assim mesmo, a vida do crente ela não é fácil, né? A gente vai enfrentar bastante dificuldade, mas a gente tem que ter a palavra, né? Também às vezes a gente tem que cuidar também, às vezes o jovem, né, principalmente, né, as má companhia, né. Às vezes é melhor, a gente sempre diz um ditado, né, melhor às vezes andar só do que mal acompanhado, né. Então, a intimidade também, sabe? Às vezes é melhor, às vezes a pessoa procura consolo em outras pessoas, em vez de pegar, fechar a porta, entrar no seu quarto e buscar o consolo com Deus. Aleluia. Aí às vezes a pessoa vai lá, fica, né, nada contra, mas aí a pessoa, você começa a falar, a conversar, e a pessoa que tu tá conversando, ela não pode te ajudar, não pode te... E aí tu, às vezes, verdade. rasga teu coração, fala um monte de coisa que é bom a gente falar
para Deus, tu fala para a pessoa e a pessoa não pode te ajudar. E aí a pessoa, na verdade, tu perdeu o teu tempo ali, enquanto tu poderia estar falando com Deus, né? Então, a vida do crente é assim, principalmente a pessoa quem tem chamado, quem quer ser pregador, né? A pessoa, tu tem que ter uma vida, a gente tem que ter comunhão com os irmãos, mas às vezes é bom nós ter uma vida com Deus, reservada, solitária, porque ali tu vai aprender com Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te ajudar. Quando a gente está orando, a gente dobra o nosso joelho, Deus começa a falar com nós muitas coisas. Aleluia. Muitas coisas. Às vezes, a melhor oração que tem é quando a gente pega e às vezes não fala nada, está no nosso quarto ali, de joelho dobrado, e Deus começa a falar. Muitas coisas. Aleluia. Coisas que tu estava pedindo ali, e Deus confirmando, filho, não é assim, vai por esse caminho. É ou não é, meus irmãos? Deus fala, né? É verdade. Glória a Deus, exatamente, irmão Gregory. O irmão falando agora aí, me veio a passagem de Noé, né? Noé se conservou puro em meio àquela sociedade corrompida. E era uma sociedade pervertida, irmão, a ponto de Deus matar, Aleluia. exterminar com aquela geração, porque estava totalmente corrompido, totalmente contra Deus, contra a sua palavra, ferindo a santidade de Deus, mas Noé se conservou puro. Aleluia. E, vamos dizer assim, sozinho, né? Que nem o irmão Gregory falou, só ele e Deus, ele, a família e Deus, né? Não tinha A, B, a Bíblia não fala, né? Mas ele estava ali, obedecendo a Deus, aquilo que Deus mandava, ele fazia. Deus mandou ele construir a arca, ele foi e fez. Aleluia. Fez. E qual é a arca que nós devemos construir, meus irmãos? É a nossa vida com Deus. Qual é a arca que Deus manda que nós podemos construir nos dias de hoje? É obedecer a palavra de Deus e buscar a nossa salvação. Essa é a arca que nós devemos construir. Porque a arca foi o que salvou eles do dilúvio, né? Glória Então a a Deus. arca, nos nossos dias, é a obediência à palavra de Deus, né? É seguir os mandamentos de Deus, é fazer a vontade de Deus. Essa é a arca que nós devemos construir nos dias de hoje. Aleluia. E não só isso, conservando-nos puro, não nos deixando contaminar com as influências externas, É verdade. não nos deixando contaminar com aquilo que vem, que quer nos atingir, né? Assim como Ló também, as suas filhas ali, né? Aleluia. Ló e suas filhas se manteram puros. Claro, depois erraram, né? Consequentemente, as filhas deles erraram. Mas nós podemos ver que os futuros genros de Ló e a esposa dele não se manteram puros. Mas ele, juntamente com as suas filhas, se manteram. Então, muitas vezes, até mesmo aqueles que estão na nossa volta não conseguem se manter. Aleluia. Tanto na família, tá todo mundo servindo a Deus, daqui a pouco um se desvia. Na igreja, tá todo mundo servindo a Deus, daqui a pouco um se desvia. Isso é natural acontecer, porque nem todos conseguem se manter. O ideal é que conseguissem, né? Mas a gente vê exemplos bíblicos, assim como Ló, na própria família, não conseguiram todos. Mas ele fez a parte dele. E nós também, meus irmãos, Aleluia. devemos fazer a nossa parte. Se porventura alguém sair, um jovem, um irmão da igreja se desviar, um familiar se desviar, nós não devemos aceitar. Devemos orar por eles, buscar Deus por eles, conversar, explicar, abraçar, mas nos manter puros. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como é que é cuidar para que não caia? Vigiar, buscar a Deus, orar, não cair em tentação. Porque o espírito verdade. está pronto, mas a carne é fraca, irmão Sidney. Jesus falou assim, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente vacilar, a gente cai. Ninguém é Aleluia. super-homem. Eu nunca Glória me a Deus. esqueço de uma pregação do pastor Humberto, aquilo ali ficou comigo, assim, que ele falou assim, ó, o diabo a gente resiste, mas a carne a gente foge dela, porque a gente não consegue resistir ela. Tanto é que José teve que fugir, porque se ele ficasse ali, se achando crentão, ele ia cair, não ia resistir. Aleluia. Então a carne, tu foge dela, porque senão tu vai cair. Glória a Não Deus. é assim, irmão Sidney? Glória Aleluia. a Jesus. Eu vou estar passando Glória por a irmão Deus. falar e vou trazer o nosso jovem Sandro aqui.
para ele compartilhar também aqui com os irmãos, porque Glória a Deus. eu sou o maior interessado em usar todo mundo, né? Então eu vou Aleluia. deixar os irmãos aqui, enquanto o irmão Sidney e o irmão Gregory vão falando, eu vou trazer o irmão Sandro aqui para Glória a participar também Deus. com os irmãos, e vai ser uma bênção, todo mundo vai trabalhar, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Está uma benção, meus irmãos. Aleluia. E irmão Gregory, aleluia, eu fico assim maravilhado, meus irmãos, em ver como muitas das vezes os servos de Deus, mesmo não tendo assim, irmão Gregory, uma convivência diária, né? Sim, a gente se vê nos cultos, nas consagrações, nas escalas, coisas assim que tem na casa de Deus ali. Só que eu vejo assim, eu fico maravilhado em ver, vamos dizer, a conectividade entre os servos de Deus. As pessoas, nós andamos, quando andam no mesmo espírito, digamos assim. Eu estava aqui quando o irmão começou a falar, e quando eu terminei de falar, me veio a mesma passagem que o irmão citou, sobre aquela passagem que diz entrar no teu aposento, fechar a porta e orar. Eu estava pensando naquilo ali, quando o irmão falou, eu me maravilhei assim em ver, meus irmãos. Esse é um dos segredos. Assim como o irmão Jonas que estava aqui também citou, quando Jesus mandou os discípulos orarem ali, né? Jesus, antes de ser entregue nas mãos dos homens, ele orou, primeiramente. E esse é um dos segredos, é a gente ter, irmão Gregory, um momento, somente nós e Deus. Somente nós e o Criador, somente nós e o nosso Senhor. Aleluia. Porque nós tendo, irmão Gregory, um momento de intimidade com Deus, Deus fala conosco. Assim como o irmão disse, quando a gente pega, dobra o joelho e ali entregamos tudo na mão do Senhor, ali o Senhor nos renova, o Senhor fala conosco, o Senhor nos fortalece. Aleluia. E esse jovem, você que está assistindo, você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa programação, esse é um dos segredos. Talvez você deixou de ter esse momento de intimidade com Deus. Talvez, há um tempo atrás, você orava somente tu e Deus, você entrava ali no seu quarto, ou você pegava, dobrava o seu joelho de madrugada ali no seu sofá, né, irmão Gregory? Seja onde for na sua casa, e ali você orava a Deus, você entregava tudo nas mãos do Senhor, você lançava, né, irmão Gregory, a tua pureza nas mãos do Senhor. Volte a fazer isso. Aleluia. Volte a fazer isso, que eu tenho certeza. Nós temos certeza, irmão Gregory, que Deus vai voltar a falar com você, que Deus vai voltar a te renovar, a te fortalecer, para você se manter assim, firmes na palavra de Deus. Aleluia. Conservando-se puro na presença de Deus. Aleluia. Não é assim, irmão Sandro? Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, quero saudar Aleluia. os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa rica, maravilhosa oportunidade de estar aqui na presença de Deus, cultuando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque, aleluia, isso aqui não é uma programação, isso aqui não é um programa, isso aqui é um culto no lar, né, que estamos fazendo, aleluia. Agradeço a Deus por estar do lado aí do diácono Jonas, aí do cooperador irmão Sidney, do auxiliar irmão Gregory, né, glória a Deus, eu glorifico ao Senhor. Irmãos, aleluia, eu sou uma pessoa que eu venho, né, de uma família totalmente dispersa dos caminhos de Deus, né, de uma família que não servia a Deus, uma família que foi, né, eles foram da Umbanda, foram do Candomblé, do Espiritismo, eles foram do mundanismo, né, eles foram, praticaram totalmente, né, o mundo errôneo do caminho de Deus, o sistema totalmente diferente do sistema de Deus, né, e esses tempos todos aí passei por dificuldade, por necessidade espiritual, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus, não sabia, né, o que era seguir Jesus, nunca tinha escutado falar de Jesus, porque eu sempre fui cuidado por pessoas, né, ali que me conduziam, porque eu fui deficiente visual desde pequeno e não conhecia a palavra de Deus,
né? Vivia no mundanismo, pratiquei umbandismo, pratiquei espiritismo, pratiquei tudo, andava no caminho errado, né? Mas agora, irmãos, aleluia, eu sigo o caminho de Deus, agora eu sigo o caminho de Jesus, aleluia, porque Deus, Ele me deu uma oportunidade, aleluia, Ele abriu as portas para mim, né? E é por isso que eu estou aqui. E aleluia, e o Senhor me trouxe aqui nesta noite, aleluia, no teu lar, aleluia, se você está recebendo essa live, se você está recebendo as nossas vozes, se tu está, aleluia, compartilhando com nós, está aqui, cultuando com nós, é porque tu aceitou o Espírito de Deus entrar na tua casa, aleluia. Aceitou o Espírito Santo, aleluia, porque o único Espírito que é santo, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, aleluia, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Deus, Ele diz, aleluia, seja santo porque eu fui santo, aleluia, nós temos que ser santo, aleluia, o mundanismo, essas coisas aí, essas drogadição, essas bebedice, esses caminhos aí errados, né, não, eles vão te levar totalmente fora da direção da santidade, da direção da pureza, né? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas também, capítulo 5, que diz que a impureza, ela é obra da carne. E a carne, o que ela quer? Como diz ali o cooperador irmão Sidney, diz que a carne, ela não quer deixar tu se entregar para Deus. Ela não quer deixar tu conhecer verdadeiramente o caminho de Deus, a verdade, a vida. Ela não quer deixar tu conhecer a vida. Porque quando tu não conhece a vida, tu vive num caminho de morte, num caminho de escuridão, de tristeza, de angústia. Aleluia! Talvez eu não sei o que tu está passando neste momento, eu não sei qual é a área que tu precisa, qual é a tua dificuldade, a tua debilidade. Mas o que eu sei é que esse Jesus, aleluia, que eu conheci, esse Deus que eu conheço, tu também pode conhecer e pode mudar a tua vida assim como a minha vida mudou. Ou eu vivia no mundanismo, eu vivia praticando as coisas do mundo aí, usava droga, bebia, eu vivia nos baile funk, eu cantava baile funk, eu cantava rap, cantava pagode, essas coisas, aleluia, mas hoje eu louvo a Deus. Se tu te entregar, se tu querer aceitar Jesus como o teu único e suficiente Salvador da tua alma, Jesus, Ele também vai fazer essa obra que fez em mim, Ele vai fazer em ti. Assim como eu hoje estou louvando a Deus, tu também vai estar louvando a Deus. Aleluia, esse caminho que tu está vivendo, esse caminho de tristeza, de angústia, essa contenda que tem na tua casa, talvez, essa intriga, essa briga, essa inimizade, tu e do teu esposo e da tua esposa contigo, ou jovem, que se tu está brigando com o teu vizinho, com a tua amiga, se tu tem uma inimiga, não é ela que é a tua inimiga, não é ele. Aleluia, o teu inimigo é aquele que tem que estar por trás disso daí, que não quer que tu te entregue para Jesus, que tu te entregue para Deus. Eu falo até com os servos de Deus, irmãos. Eu estou falando aqui com cristão, aleluia, com crente, estou falando aqui com ímpio, eu estou falando aqui com mundano, eu estou falando com todos. O que Jesus disse? Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas eu tenho que falar a verdade. Porque eu estou na luz, eu estou na santidade. Aleluia, eu não posso deixar, aleluia, a impureza sujar essa santidade, sujar minhas vestes, sujar aquilo que me purifica, porque foi o sangue do Cordeiro que me purificou. E se tu crê nessa palavra, nessa noite, se tu crê nos profetas, aleluia, tu vai prosperar. Tu vai prosperar porque Jesus, Ele vem para dar vida, e vida com abundância. Auxiliar, irmão Gregory. Amém, glória a Deus. Interessante que Deus está falando, né, através do irmão Sandro, né? Está falando sobre pureza e o assunto é sobre purificar o caminho, né? Aleluia. E se a gente for ver, se a gente começar a falar de toda a Bíblia aqui, a gente não vai sair do assunto. Aleluia. Aí vocês talvez perguntem para mim por quê. Glória ao teu nome, Jesus. Porque a palavra aqui diz, observando conforme a tua palavra. Só o Senhor é Deus. E toda a palavra, ela é a nossa bússola, toda a palavra, ela é um ensinamento para nós chegar até o céu. E é interessante que lá em Atos, eu até estava meditando, né, que Jesus diz bem assim, Atos 1:8, que Jesus diz, e serei minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Daqui sai uma mensagem muito tremenda, né? Porque o que é ser testemunha? Deus nos escolheu, cada um de nós,
os jovens que fazem parte da igreja, Aleluia. Deus nos escolheu para nós ser testemunha dele. E serão testemunha até os confins da terra. Interessante isso, né? E como é que nós vamos ser testemunha? Imitando Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. glória a Aí, Jesus. aqui que está a chave, imitando Jesus Cristo. Glória ao Glória a Senhor Deus. Jesus. E o Aleluia. irmão Sidney falou sobre a conectividade, né? Aleluia. O Sandro também falou aqui, né? Nós estamos tudo conectados espiritualmente, né? Aleluia. Oh, O irmão Sidney glória, falou glória. sobre o quarto ali, Tremendo. né? Entrar no nosso quarto, sobre Jesus. E para nós ser testemunha, nós temos que imitar Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus, ele estava de dia com a multidão e de noite o que ele fazia? Ele ia orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, ele ia orar. Jesus. E Jesus, ele veio ao mundo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele veio, deixou a glória dele, não precisava ele ter feito isso. Aleluia. Ele veio Glória ao teu nome, Jesus Cristo. até o mundo Adorado é o teu nome, e Senhor. teve uma vida até os 30 anos como cada um de nós teve. A palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Então ele teve uma vida como nós. Mas Jesus, ele se preparou desde criança. Tanto é que com 12 anos ele já falava no meio de doutores. Até os 30 anos, mas ali ele estava se preparando. E eu tenho certeza que ele se preparava falando com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Ele era testemunha de Deus. Aleluia. Né? Glória a Eu ti, tenho certeza Senhor. que ele não ficava com amigos. A gente tem que ter comunhão, mas ele não ficava falando talvez da particularidade dele com alguém. Ele não tinha pessoas que ele ficava andando. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que eu creio que Jesus ele tinha uma vida solitária. A palavra de Deus fala que Aleluia. ele era o mais desprezado dos homens. Homens de dores, ele era o mais desprezado. Então dá a entender que ele não tinha amigos nesses 30 anos. As pessoas olhavam para ele e desprezaram ele. Desprezavam ele. Então ele tinha uma vida solitária. Mas ele tinha uma vida solitária, né, entre aspas, porque ele vivia com Deus. Ele andava com Deus. Glória a Como Deus. Enoque. Enoque andou com Deus. É verdade. A ponto de Deus tomar para si. Aleluia. Enoque andava com Deus. Enoque não andava com outras pessoas. Enoque andava com Deus. Aleluia, Jesus. Então, Glória, e Espírito para aqueles Santo, glória, que Espírito de têm Deus. chamado para pregador, para Espírito cantor, Santo de principalmente Deus. para pregador. Aleluia. O pregador, a vida dele tem que ser uma pregação. Porque se eu chegar no púlpito e as pessoas conhecerem minha vida, se eu não tiver uma vida de testemunho, não vai fazer efeito a mensagem. Porque eu não estou dando testemunho. Mas se eu estiver dando testemunho, a mensagem vai ter efeito. Então, Oh, Jesus a gente Cristo, tem que ser aleluia, testemunha Jesus. de Jesus. Como? Aleluia, Imitando Senhor. Jesus Cristo como ele foi. É Nós verdade, Senhor. temos que ter comunhão Aleluia. na igreja, tem que ter comunhão. Verdade. Mas quando chegar a hora de nós ir para casa, nós temos que ir para casa, entrar no nosso quarto e orar em secreto, que o nosso Pai nos recompensará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão Gregor, irmão Santo, Sandro. Senhor. Aleluia. Deus é bom, Tu meus és irmãos. santo, Jesus. Aleluia. Glória a Ele é Deus. maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava aqui, meus irmãos, pensando, aleluia, Jesus meditando na Cristo. palavra Glórias de a Deus. Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Tem muitos, né, irmão Gregor, irmão Sandro? Muitos segredos, digamos assim, para o jovem se manter sempre em contato com Deus. Um deles nós acabamos de citar, que é tendo a intimidade com Deus, que é orando, né? Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia. Uma Glórias a das ti, outras, Senhor. das milhares formas Glórias que ao tem, teu nome. é como esse tema diz,
observando conforme a tua palavra. E uma coisa que muitas das vezes se nota, irmão Gregory, aleluia, é que muitos, hoje em dia, digamos assim, pegaram a mania de meditar na palavra de Deus ou observar a palavra de Deus. A gente só pega a palavra de Deus quando a gente vai fazer algo para Deus. Isso é totalmente errado, né? Aleluia. Aleluia, porque Jesus. o nosso dia a dia tem muitas coisas que para o cristão não serve, para o jovem cristão não serve, né? Assim como nós estávamos dizendo aqui, o mundo ele tem muitas coisas que agradam a carne. Aleluia. E uma das formas de nós bloquearmos Senhor. isso é estar sempre meditando na palavra de Deus. Eu, principalmente, assim, quando eu vou sair assim de ônibus, ou até mesmo caminhando, eu sempre gosto de estar com fone no ouvido. Por quê? Porque quando a gente sai, a gente vê muitas coisas e a gente acaba ouvindo muitas coisas, né? Então, nesse meio, assim, tem muitas coisas que para nós não é bom. Então, uma das formas da gente, quando a gente não está em casa, a gente se manter, assim, meditando nas coisas de Deus, eu uso essa forma, tá sempre com fone, sempre ouvindo um louvor, ou sempre ouvindo uma palavra. Aleluia. A gente muitas das vezes tem ali a Bíblia a Bíblia online, né? No celular. E ali sempre tem ali um versículo do dia, da manhã, da noite e da tarde. Então tem muitos meios da gente observar a palavra de Deus. A gente está sempre lendo, sempre conectados com as coisas de Deus. E isso é muito importante. A gente está sempre meditando nas coisas de Deus, está sempre conectado com Deus. Deus poderoso. Sempre pedindo a vontade de Deus para nossas vidas, irmão Gregory e irmão Sandro. Aleluia. Não é assim? Aleluia? Com certeza. Glória a Deus. O cooperador irmão Sidney estava aqui relatando, né, sobre a palavra e me veio um capítulo, né, uma passagem bíblica que fala, né, sobre João, o Evangelho de João 14, né, que fala: não turbe o vosso coração, né, crede em Deus, tem que crer em Jesus, né, porque, aleluia, o mundo está cruel, está acontecendo muitas coisas, está se passando muitas coisas, né, a gente está passando por um momento, né, triste, verdadeiramente, no mundo, né, mas o que Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aleluia. Aleluia, vocês também vão vencerá. Aleluia. Hoje em dia, auxiliar o irmão Gregory, cooperador irmão Sidney, o que está acontecendo? Hoje em dia eu tenho percebido que está dando uma crise de ansiedade espiritual em todo mundo, até no servo de Deus. Porque Deus, ele disse lá em Eclesiastes 3, aleluia, que há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, e as pessoas estão indo pelo tempo deles. As pessoas eles querem para hoje, tem que ser hoje. Eu entrei para a igreja hoje, eu já quero ser pastor. Eu entrei para a igreja hoje, eu já quero ser obreira. Aleluia, eles não estão esperando o tempo de Deus. Eles não estão entregando, como diz Davi, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Eles não estão, aleluia, esperando que Deus vai fazer as coisas, eles estão querendo, aleluia, colocar Deus contra a parede. E assim eles acabam, o quê? Indo atrás da bênção. O que a palavra diz, aleluia? A palavra diz que as bênçãos seguirão aqueles que crêem. Amém. Aleluia, que os sinais seguirão aqueles que crêem. Aleluia. E hoje em dia está muito sujando a santidade da igreja. Tem muito sujando a santidade da igreja, porque estão procurando revelações, estão procurando profecias, aonde não tem a verdadeira revelação, aonde não tem a verdadeira palavra. Porque a palavra diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia, João, aleluias. Fala, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, o que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus, é viver com Jesus, é andar do lado de Jesus, é obedecer Jesus, é seguir Jesus, é esperar o tempo de Jesus, é esperar o tempo de Deus. É por isso que tem, aleluia, que tem muitos se corrompendo.
Tem muitos corrompidos. Aleluia, eu creio. Aleluia, eu creio que tem muitos agora neste momento no lar assistindo essa live. Tem muitos agora, aleluia, ouvindo. Aleluia, ouvindo esse programa, acompanhando esse programa, cultuando, aleluia, com nós. Aleluia, que estão desviados. Que estão afastados da presença de Deus. Porque olharam para o ciclano, olharam para o beltrano. Olharam para o irmão, olharam para a irmã. Porque o irmão recebeu uma bênção e eu não recebi a minha ainda. A porta da irmã se abriu e a minha não abriu, por quê? Aí sai da congregação ali, vai para outra, fica pulando de galho em galho. Aleluia, uma hora quebra, uma hora se machuca. Aleluia, te dou um conselho de Deus para ti, irmãos e irmã. Aleluia, olha para Jesus, olha para Deus. Aleluia, não deixa o inimigo, aleluia, sujar a santidade que Deus te deu. Aleluia, seja santo, seja santa, porque Jesus foi santo. Segue a Jesus, seja seguidora de Jesus. Seja seguidora de Deus. Seja seguidor de Deus. Porque a palavra, aleluia, eu fazendo uma análise sintática e morfológica, aleluia, dessa palavra, e uma exegese desse capítulo aí, aleluia, não deixa, aleluia, não deixa nada te corromper. Não te contamine, faça igual Daniel, não te contamine. Aleluia, com os manjares desse mundo. Aleluia, fuja da esposa de Potifar, faça igual José. De repente pode estar no teu meio, no teu lado aí, dentro da tua casa. Pode estar dentro da tua escola, dentro do teu emprego, do teu serviço. O inimigo, ele pode estar usando alguém do teu lado. E tu não está no espírito. Opa, calma. Volta para o Espírito, entra no Espírito, aleluia, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e aquele que se inclina para a carne, ele é carne, então não senta na roda desses escarnecedores, não ouve conselho dos ímpios, aleluia, ouve a Deus, ouve a Jesus, entre no teu quarto, como diz o auxiliar, aleluia, dobra o teu joelho e clame ao Senhor, aleluia, converse com Deus, Ele é o teu melhor conselheiro, Jesus ele foi, mas ele deixou um consolador, operador irmão Sidney e auxiliar irmão Gregory. Glória a Deus. É verdade, glórias a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, acabou de dar um impacto no mundo espiritual. Tem uma coisa, momento. Aleluia, que eu sempre Aleluia. Penso, aleluia, glória ao Senhor, que nós temos que glória estar limpos ti. na presença de Deus. Rabagarabagará. Aleluia. Aleluia. Que nós temos que estar puros na presença glória de Deus. a ti, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que estar sempre em contato com Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. E eu ouvindo o irmão Sandro falar ali, isso é uma coisa, irmão Gregory, que muitos aleluia. cristãos fazem hoje em dia. Deus de fazem poder. ainda. Deus de glória. É o quê? É buscar conselhos com as pessoas erradas. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Observando Glória a ti, conforme a Senhor. palavra de Deus. Por que a gente vai buscar respostas com outras pessoas que não são, digamos assim, Oh, Espírito de Deus, do Espírito mesmo Santo, ambiente que aleluia. a gente? Por que a gente muitas das Deus vezes vai de recorrer glória. ao nosso amigo ou ao nosso vizinho, seja quem for, mas que não seja, que não tenha, digamos, os mesmos pensamentos que a gente tem? Aleluia. Aleluia, Jesus. Chega momentos difíceis da nossa vida que a gente recorre a tantas pessoas, mas a gente não recorre, não chega até Deus É verdade, Jesus. e também não medita na palavra. É verdade, Senhor. Aleluia. Também a gente não, muitas vezes não busca resposta para o nosso problema na palavra de Deus. Glória Porque a aqui Jesus. tem, irmão Grego, não tem? Glória, Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Ela Santo. tem resposta para aleluia. tudo. Glória a Deus. Oh, A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, meu irmão. Aleluia. E eu quero dizer para você que nessa noite, Oh, aleluia, Deus maravilhoso. que assim como todas as programações, aleluia, essas programações ela tem chegado, irmão Gregory, em muitos lugares, em muitos lares. Aleluia, mas você que nessa noite está assistindo essa programação, Oh, meu Deus, aleluia. compartilhe, aleluia. Deus de glória. Talvez Deus você de conheça vida. alguém que Santo Deus. está na presença de Deus, mas também está, Tu é santo, tu é Deus. Tu é digamos, Pai. cocheando em dois pensamentos.
Aleluia. Ajude que essa programação ela venha chegar até essas pessoas. Que essas programações ela venham chegar até o lado dessa pessoa e que ela possa escutar a palavra de Deus e voltar, irmão Gregor. Aleluia. Aleluia. Glória a ao Deus, teu não é nome, assim, irmão Gregor? Jesus. É interessante, né? O irmão Sidney Ao teu nome, Jesus. entendeu, né, que realmente a gente tem que buscar o consolo na palavra de Deus. Eu estava lendo um livro esses dias, né, que ele fala, o autor do livro ele fala que para a gente não buscar a companhia dos homens, não buscar o consolo dos homens, mas buscar em Deus, em oração, em secreto, porque as pessoas não podem nos ajudar. Porque se a pessoa quer paz, quem é o Deus da paz? Quem pode nos dar paz? É Jesus. A pessoa pode ser bilionária, trilionária, mas muitos, principalmente desses bilionários e trilionários, eles não têm a paz que nós temos. Que nós não temos muito, mas nós temos paz, alegria, e eles não têm. Então é interessante. Outro assunto também que eu estava meditando, o irmão Sandro falou sobre o imediatismo, né? O jovem principalmente é o casamento, né? Então a gente vê que Isaac não fez nada. Abraão foi lá e teve uma atitude. Isaac não ficou correndo atrás de Isaac, não, vou pedir para orar com fulana, com Beltrana, não. Isaac ficou ali quietinho na dele. Quando chegou a hora, Abraão foi lá e fez tudo. Vai lá, né? Tem que ser da mesma parentela. Deus, né? A gente tem que cuidar. Deus Os jovens também existe o jugo desigual, né? Deus poderoso. A gente aleluia. for ver o jugo desigual, era tipo antigamente, né? Era um boi que eles pegavam e aí Jesus. botavam como um pedaço de madeira num aqui e outro aqui. E aí esse é o jugo, né? Então se o boi fosse muito alto, não ia dar certo. Por causa do jugo desigual, né? Ia ficar jugo, mas tinha que ser da mesma parentela, Aleluia. né? Então tem que cuidar tudo isso, né? O que é a mesma parentela? A mesma igreja, entendeu? Então a gente tem que cuidar. Então Isaac estava lá quietinho porque existe um livro. Deus, ele escreveu todos os nossos dias aqui. Se a gente tomar uma atitude fora da direção de Deus, é complicado. Então a gente tem que ficar parado, esperar Deus agir. Deus vai fazer. É como o irmão Sidney falou, ele falou do imediatismo e falou que as bênçãos do Senhor correrão, né? As bênçãos do Senhor vai vir tudo na mão. Isaac não fez nada, Isaac estava buscando a Deus e Deus fez tudo. Glória. Então até emprego, Aleluia. tudo, a gente tem que ficar quieto, esperar e orar a Deus. Aleluia. Glória a E Deus. deixar Deus agir. Deus vai fazer, Deus vai fazer as coisas. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente quer ser Deus. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie em ti mesmo. Eu sei que isso aqui é melhor para mim. Né? Tu não está confiando em Deus. Então o jovem tem que confiar em Deus e esperar. Se a gente for ver a Bíblia, a maioria dos versículos é espera. Deus falou para o salmista Davi, fala Deus, bastante glória. em esperarei e eu ainda o louvarei. Glória ao teu nome. Espera em Deus. A palavra de Deus fala que nunca se Aleluia. viu, né, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, a gente tem que esperar e Deus está trabalhando. É aquele hino que diz, né? Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. É Aleluia. verdade, Senhor. Então, Aleluia. Glória ao teu É nome, o que eu... Senhor. Né, irmão Sandro? Glória a Deus. Deus está trabalhando, irmão. Deus ele trabalha. O Senhor, ele, aleluia, até antes de tu estar no ventre da tua mãe, ele trabalhava.
Ele já estava, aleluia, preparando tudo. Ele já estava, aleluia, ajeitando tudo, aleluia, para que hoje tu estivesse escutando, aleluia, acompanhando essa live, para que estivesse cultuando, aleluia, com nós. Irmãos, aleluia, talvez essa, aleluia, que a gente está dizendo aqui, aleluia, talvez pode ser duro, aleluia, pelo momento que tu está passando, aleluia, pela situação que está acontecendo contigo. Talvez pode ser duro, pode ser doloroso, pode ser triste, aleluia, mas, aleluia, a gente estamos aqui, aleluia, para falar aquilo que Deus quer falar com você, aleluia, que está do outro lado aí desse receptor. Aleluia, se você se conectou, aleluia, porque você quer ouvir algo de Deus. Senão tu estava lá na rádio, tu estava lá em outro lugar, tu estava lá na casa do vizinho. Não, mas tu está aqui na live. Tu está aqui cultuando, tu está aqui adorando com nós. Aleluia, eu glorifico a Deus pela tua vida. Aleluia, chegou o momento, chegou o tempo, aleluia, de tu procurar. Aleluia, entender que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade, que só Ele é a vida. Aleluia, só Ele é a vida. Não existe essa de ficar em cima do muro, pensando se vai ou se não vai. Se fica aqui, se fica lá. Aleluia, se vai ficar nesse fica, uma hora vai ficar. Uma hora Jesus vem, aleluia, diácono irmão Jonas, aleluia, e a pessoa fica. Porque ela está ficando ali. Não, aleluia, aleluia, nós temos que se esforçar. O Senhor disse, te esforça-te que eu te ajudarei. Aleluia, tu quer, aleluia, tu quer encontrar aquilo que Deus tem para ti, te esforça-te. Aleluia, saia, aleluia, dessa enfermidade espiritual, saia dessa lepra espiritual, sai dessa impureza, sai dessa sujeira, desse mundanismo, desse lamaçal. Aleluia, venha para a luz. Aleluia, venha para a luz, porque Jesus, ele disse, aleluia, que tu é a luz desse mundo, tu é o sol dessa terra. Aleluia, não deixa a escuridão, as trevas te tomar, tu é luz. Eu te digo nessa noite, tu é a luz desse mundo. Aleluia, tu veio para iluminar esse mundo. Tu veio para salvar aqueles que estão no mundo. Jesus te escolheu, não foi tu que escolheu ele, ele te escolheu. Tu pode virar para cá, virar para lá. Aleluia, mas Jesus, uma hora ele vai te pegar. E hoje é esse momento. Se tu está escutando, é para ti escutar. Não é para o teu irmão, não é para tua irmã. Se tu está ouvindo, é para ti. Aleluia, uma luz, uma lâmpada. Aleluia, as trevas não entram dentro dela. Aleluia, e a luz, quando ela está perfeita, a luz ela também não, aleluia, ela não entra nas trevas. Quando chega a luz, as trevas já não se faz mais, não se faz mais presente. Acabou as trevas, quando vem a luz ela não se corrompe, nada consegue corromper a luz. Então não deixa nada te corromper, não deixa nada tirar, aleluia, tua santidade, aleluia. Aleluia, eu quero que Jesus ele entre no teu lar neste momento. Tu que é servo de Deus, que te entristeceu com alguma coisa, que te magoou com algo, aleluia, era o inimigo querendo roubar, matar, te destruir, querendo tirar a tua santidade, querendo te tirar da santidade, porque Deus ele disse, aleluia, que Jesus falou, sem santidade ninguém verá Deus. Diácono irmão Jonas. Glória a Deus, é verdade, irmão Sandro. E eu ali, no meu canto, ouvindo os irmãos falarem, e o irmão Gregory acho que citou esse tema, né? Falou isso, que tudo que é feito, tudo que é realizado, tudo é pela palavra de Deus, né? Tudo é pela palavra de Deus. A Bíblia diz que pela palavra os céus e terra foram criados, né? E o que o irmão Sandro falou agora complementou, né? O nosso tema é como é que a gente vai se conservar puro. É segundo a palavra, né? O irmão Sandro falou que nós temos que ser luz. Nós temos que brilhar em meio à escuridão, irmão Sidney. E nesse mesmo capítulo, Salmo 119, versículo aleluia. 105, a palavra de Deus diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz Senhor. Para os meus caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Complementando isso que o irmão Sandro falou, né? Maravilha, Jesus. Então, lâmpada para os nossos pés é a palavra, irmão. Maravilha, Espírito de Deus. Luz para o nosso caminho aleluia. É a palavra. Glórias, aleluia. Quer se manter na luz? Viva a palavra. O apóstolo Pedro falou glórias que ele nos tirou das trevas Jesus. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para nós viver Senhor. A palavra. Quer estar na luz, viva a palavra, obedeça aleluia, a palavra, aleluia. Porque a tua palavra
é luz para os meus caminhos. Oh, meu Se a gente Deus. andar na luz, se a gente andar na palavra, a gente não vai tropeçar, a gente não vai permanecer na Aleluia. escuridão, porque todos nós estamos sujeitos a errar, a sair fora da direção de Deus, a sair fora da vontade de Deus. Esse dia eu estava poderoso. conversando com um irmão, e aí ele falou, bah, quero voltar, pretendo voltar. Eu falei, meu irmão, ele estava meio parado, né? Eu falei, meu irmão, parar na caminhada, meu irmão, todo mundo está sujeito e muitos já pararam. Aleluia, Senhor. O que tu não pode fazer Oh, meu é Deus. retroceder. Aleluia. Deus, aleluia. Pode até parar, uma hora as pessoas param, enfraquecem, Oh, meu Senhor. deixam de ir em alguns cultos, enfraquecem na fé, se entristecem, meio que se desviam. Isso acontece com todos nós, eu creio que já aconteceu com a maioria. Aleluia. Só que tu não pode retroceder. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Não que eu tô falando que você tenha que parar, possa parar, não. Glória ao teu Tem que nome, permanecer Deus. firme. Mas não Oh, meu retroceda. Senhor. Se um dia tu enfraquecer, tu tá ali fraquinho no teu canto lá, não retroceda, não volte para trás, né? Se tiver enferrujadinho um pouquinho, irmão Sidney, aleluia, o óleo do Espírito Santo vai descer como um Aleluia. desengripante, a pessoa vai Glória a Deus. desenferrujar. Deus, aleluia, Mas não Senhor. volte para trás, não retroceda, porque Jesus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que Oh, retrocede. Senhor. O que aconteceu com a mulher de Ló? Se olhar para trás, vai parar. Vai ficar parado espiritualmente. Jesus falou que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto a herdar o Jesus, reino dos aleluia, céus. Jesus. É verdade, Glória a Senhor. Deus. Siga em frente. Glória. Aleluia, firme. O apóstolo Paulo falou lá em Glória a 1 ti, Coríntios Jesus. capítulo 15, versículo 58. Glória ao teu santo Portanto, meus nome, amados Senhor. irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Então, firme e Aleluia. constante, sempre abundante. É, Ou Senhor, seja, aleluia. firme, firmado os Glória ao teu passos na nome, presença Jesus de Cristo. Deus. Aleluia. Essa é a coisa que nós devemos fazer para poder nos conservar puros. Deus Ficar maravilhoso. firme. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir o problema, tu tem que permanecer firme. Constante também. Sempre Aleluia. constante, né? Tem aquelas pessoas que vivem uma vida inconstante. Não tem uma estabilidade. Uma hora tu vê ela bem, firme, orando, buscando a Deus, é uma Oh, meu benção. Deus. Quando passa uns Deus dias, tu vê poderoso. ela, já vê ela mais cabisbaixa no canto, né? Isso pode acontecer, mas não rotineiramente, irmãos. A gente tem que Aleluia. manter uma constância na presença de Deus, né? Ter uma regularidade na presença de Deus. E a tendência é crescer cada vez mais, né? Jesus, Mas uma hora aleluia. tu vê muitas pessoas, principalmente a juventude, quando se frustram, né? Aí entra no que o irmão Gregory falou, né? Do imediatismo. Quer uma coisa para agora. Não, eu quero. Deus, Aí não poder. recebem, se frustram, ou recebem de tanto Deus. pedir. Deus, eu quero. Deus não queria. Mas como tu quer tanto, Deus permite. E aí tu vai, quebra a Oh, cara, meu se Deus. frustra. Aí tu vê cabisbaixo, chorando, até meio depressivo, porque se frustrou com aquilo que não era para ele. É verdade. Aleluia. Né? Aleluia. Quer tanto uma coisa, Deus não quer. Aí tem duas coisas, a gente fala dentro do namoro, daquela questão, mas não só para isso, para todas as áreas. Existe a vontade diretiva e a vontade Senhor. permissiva de Deus. A vontade diretiva é aquela que Deus te direciona, que é aquilo que Deus quer para ti. Aleluia, Senhor. Então tu vê Deus agindo. É Oh, verdade. Tu vê Deus te poderoso. direcionando. Essa é a vontade diretiva. Tu vê Deus no negócio. Mas existe a vontade permissiva, que Deus permite. Porque tu tem livre-arbítrio e Deus não te força nada. Então, se tu quer, vai. É verdade, Mas depois não vai aleluia. culpar Deus se tu te Aleluia. decepcionar. Não vai botar a culpa em Deus se tu te frustrar. Mas Deus, tu viu, porque tu permitiu. Ué, mas tu que quis? O Aleluia. que eu pude fazer? Eu te disse, não vai. Eu usei uma pessoa para dizer, não é por aí. O pastor pregou Oh, lá, Jesus, dizendo, aleluia. não vai. Eu tava falando contigo. Glória a Deus. Mas mesmo assim tu foi. Se Aleluia. precipitou, o Glória a imediatismo, irmão Gregory. Oh, Fez aquela Senhor. pessoa se frustrar. Aí perde a pureza, É perde a verdade, santidade. Jesus. Aleluia. Mas se obedecer à palavra, segundo a tua palavra. Como é que o jovem vai manter puro o seu caminho? Observando a tua palavra. E não somente Aleluia. observar,
Tem pessoas que se conformam com um hino culto, cantar um hino, fazer uma oração, Deus poderoso. ouvir a palavra, voltar para casa e acabou a pessoa. Não. Observar a Deus. palavra não necessariamente se diz, fala de tu olhar ela. Tu olha. Não. Porque muitas pessoas fazem, irmão Sidney. As pessoas leem a Bíblia só. Ou leem a Deus Bíblia poderoso, correndo. Aleluia. Geralmente, irmão, acontece o que o irmão falou. Eu estava ali, mas eu estava prestando atenção no que os irmãos Santo falaram. Deus. Pegam a Bíblia só no dia de pregar, para ler. Aleluia. Ou deixa a Bíblia em casa assim, ó, pegando poeira. Tem dia de culto, pega a Bíblia e leva para o culto. E só abre para acompanhar a palavra introdutória, a palavra do dízimo e a pregação. Mas nos outros dias que não tem culto, deixa lá tirada. Ou se não, quando está escalado para pregar, e vai correndo. Meu Deus, eu tenho que estudar uma palavra que eu estou escalado para pregar. Senhor, E aí? Aleluia. Não. A gente lê a Bíblia. Só que está errado. O que Deus disse para Josué, capítulo 1, Jesus. versículo 8? Medita. Meditar Deus, é uma maravilha. coisa, ler é outra. E ler correndo Maravilhoso ainda, que é Deus, geralmente o que a gente aleluia. faz. Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar do livro da lei. Mas antes tu medita nele Deus dia e poderoso. noite, para teres o cuidado de fazer segundo nele tudo está escrito. Fazendo assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que eu posso Aleluia. compreender com isso? Deus diz para Josué meditar dia e noite para ter o cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Aí que está o segredo, irmão Sidney. Como quem quis dizer em outras palavras, disse, ó Josué, primeiro tu estuda o livro da lei, tu medita bem, para fazer segundo tudo nele está escrito. Então, tu serás bem sucedido. Em outras palavras, Deus quis dizer assim para Josué, Josué, estuda bem, medita bem, para fazer tudo que está escrito. Tu não vai me falar coisa que não está escrito. Tu não Deus vai me ensinar o maravilhoso. povo de uma forma errada. Então, assim é para nós. Por que muitas vezes, Deus glorioso. nem sempre, mas aleluia. algumas vezes a gente vê alguém pregando e falando alguma, não digo heresia, né? Muitas vezes se torna, mas alguma Espírito coisa de que não Deus. tem nada a ver com a palavra, ou que não está escrito, ou fala uma coisa que não condiz com a palavra, porque não está meditando. Então acaba falando coisa que não deve, porque Deus não está meditando, lê glória, correndo, aleluia. interpreta de uma outra forma. Então, Aleluia, Jesus. o segredo é meditar, não é ler correndo. O salmista também falou, né? Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes o seu Aleluia. prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então toda vez que a Bíblia fala para ler, que tá falando para meditar. Porque se a gente meditar, a gente vai parar, vai ler com atenção, vai buscar revelação, vai pedir interpretação. Se a gente ler com atenção, a gente vai saber interpretar, né? Aleluia. É por isso que tá o erro de muitas Aleluia. pessoas, né? Muitas pessoas que interpretam a Bíblia da sua forma, É, é porque elas Jesus. lêem correndo, elas não meditam, não pegam um contexto, não pegam as passagens Senhor, anteriores, não pegam as aleluia. passagens, né, posterior, para saber o que é que a Bíblia está falando. Aleluia. Então, quer te conservar Oh, puro? Deus. Observa a palavra, medita na palavra, porque ela é vida para você. Certamente, se você obedecer ela, você vai ser abençoado por Deus. Foi o que Deus disse para Josué, e Josué não foi abençoado. Aleluia. Josué não conquistou a terra Aleluia, prometida, Jesus Josué não fez Glória o a povo Deus. herdar Deus a tão maravilhoso, sonhada aleluia. terra de seus pais, porque observou, irmão Sidney. Aleluia. E foi um grande líder na presença de Deus, não é assim, irmão Sidney? É verdade. Aleluia. Temos Oh, que Jesus, aleluia. meditar, Jesus. irmão Jonas. Tu é Cada dia maravilhoso, mais e Jesus. mais na palavra de Deus, Tu é glorioso, Deus. para sermos puros, continuarmos puros na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, ler os irmãos que estão juntamente conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns irmãos. Glorificado é o teu nome, Jesus. Nossa irmã Brenda Maciel, aleluia, esposa Glória do a nosso Deus. Glória a líder, Deus, irmão aleluia. Jonas. Irmão Israel Silva, Glória a pioneira. Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória ao teu nome, Jesus Cristo. Sara Dornelles, para o Senhor, minha irmã. Aleluia. Duda Rodrigues, Aleluia. glória a Deus.
Esther. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Kleber Brito. Glória a Jesus. Tu és santo, Deus. Tu é Pai, Tu é maravilhoso, Glória a Senhor. Deus. Tu é magnífico. Samuel. Santo Aleluia. é o teu Glória a nome, Deus, meu irmão. Jorge Aleluia. Farias. Deus poderoso. Elias Daniel. Aleluia. Nosso irmão da área Glória ali. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Adriana Fagundes. Glórias a Ti, Anildo Senhor. Júnior. Paz do Senhor. Tiago Souza. Oh, Paz do Senhor, meu Espírito de irmão. Deus. Deus abençoe. Aleluia. Márcia Raquel. Deus de maravilha. Leandro Maciel. Glória ao Teu nome, Jesus. Juliane. Aleluia. Andréia Cardoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Esposa do Aleluia. irmão Glória a Sidney, Deus, irmão glória a Jonas. Deus. Vemos que Amém. tem Aleluia. alguns irmãos ali da nossa área juntamente Glória ao conosco Senhor. que estão assistindo a esta programação. Aleluia. Glória a Deus, irmão Jonas. Glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, nosso horário já se foi. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão participando. O irmão Sandro vai fazer uma oração rápida, irmão Sandro, por todos os irmãos que estão nos assistindo e pelo nosso jovem Samuel ali da nossa área. Amém? Aleluia. Queria dizer, irmãos, aleluia, aqueles, né, aceitam Jesus, se não aceitou ainda, volte aquele que está desviado, glória a Deus, Amém. amém. Glorioso Deus, eterno, Oh, maravilhoso. Deus, te agradecemos, Aleluia, Pai, por essa meu Pai, oportunidade de meu estarmos Pai que está aqui, nos céus, Senhor, em nome de aleluia, o Senhor é o Jesus. Deus da glória, o Oramos Senhor mora por na todos os glória. irmãos que estão Meu Pai participando, maravilhoso, que participaram Senhor, dessa Toma, live, Pai. Senhor, nossos Toma irmãos, cada meu um Deus, em agora tuas pelos mãos, lares, abençoa alcança os as teus famílias, filhos, tocar nas alcança, meu vidas Deus, das agora esse almas. casamento meu Deus, agora, Em nome de alcança Jesus, esse Senhor, jovem agora, pedimos, Senhor, Pai, o teu irmão agir, Samuel, Pai. toma ele nas tuas Alcança mãos, o meu Samuel Pai, agora lá, olha a tua Pai, dá obra, glória pra alaba ele, súbia, Senhor, manda em nome rábia, de Jesus. fica lá pra sébia, Bota lá pra por terra súbia, todo manda mal, rábia, Senhor, toda ô ação Senhora, contrária que entra foi agora, vista Pai, com a sobre a salvação, vida dele, Senhor, nessa Pai. casa agora, Em nome de com a salvação Jesus, nessa vimos o família teu agora, agir, Pai, Senhor. Senhor, meu Para a Deus, glória do ô Senhor, eu nome de coloco, Jesus, Senhor, meu Deus, a Pai. glória, Senhora, Em nome meu de Pai, Jesus. aleluia, Meu Pai, a Deus, minha em voz, nome Senhor, de estilar Jesus, nessa Pai. casa Pai, com o teu que o Senhor Espírito, meu Amém, Deus, glória a Deus, salve Pai, essa glória família em a nome do Deus, Pai, do presença, Filho Deus. e do Em nome de Espírito de Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus Jesus. abençoe todos os irmãos. Deus na frente. Glória a Deus. Amém.